Olá, eu sou o Artur Azevedo e este é o Nacional 2 Podcast, com um copo na mão. O Nacional 2 com um copo na mão é uma série Nacional 2 Podcast sobre o mundo do vinho, uma série moderada por mim, Artur Azevedo, com a participação de João Coutinho e Manuel Moreira. Este é o segundo episódio e vamos provar o novo Faunes Pet Nat, a edição de 2020, da Afros. Vamos saber um pouco mais sobre espumantes, sobre Pet Nat, sobre a adega Afros, sobre o seu fundador Vasco Croft e sobre vinhos de agricultura biodinâmica. Antes de mais, quero agradecer o feedback que recebemos para o primeiro episódio. Foi extremamente motivador e estamos muito animados para os próximos podcasts. Olá, João. Olá, Manuel. Olá, Artur. Tudo bem? Abriram a vossa garrafa? Olá, Manuel. Olá, Artur. Olá, João. Não, se já abrimos? Sim. Não, está aqui. Mas posso já proceder a esse momento. Antes de arrancarem, temperaturas, como é que está a vossa garrafinha? Andaram aí com o termómetro? Pá, não sei, posso meter aqui na cabeça a ver como é que está, não faço ideia, está fresquinha. Está muito fresquinha. Eu posso experimentar. Então força, então diga-nos qual é a temperatura que está o seu, Manuel. Olha, vou aproveitar para abrir. Ok, eu também posso abrir a minha, certo? Tendo em conta que isto poderá estar aqui ao... Bom, já que falam nisso, qual é a técnica... João, espera. Manuel, qual é a técnica para abrir este vedante? Este vedante pode usar a mesma técnica que usam para abrir uma cerveja. Ok. Com esta cápsula. Pode ser o saca-rolhas tradicional, tem também na parte de trás um ganchinho, exatamente um ângulo que permite fazer esse tipo de abertura, como para tirar esse tipo de vedante. Ou seja, nitidamente o meu abre-cápsulas demonstra que eu sou um consumidor de cerveja e não propriamente de vinho, porque isto é mesmo um abre-cápsulas tradicional, não é um saca-rolhas com essa opção, certo? Não, eu por acaso também tenho vários abre-cápsulas desse género, só que eu não sei onde eles se encontram, então usei uma das múltiplas funcionalidades do saca-rolhas mais tradicional. Ok, esta deu luta, mas está aberta. Aqui está. Alguém está bloqueado? Olha. João, estás bloqueado? Ok. Ok. Aí está. O meu espumante está a 10 graus Celsius. Ok, perfeito. O que para mim é ótimo, porque eu não... embora este é um produto que pode ser bebido perfeitamente entre os 8 e os 10 graus Celsius, 10 para mim está ótimo. Temos a nossa bolhinha. Este é o nosso primeiro... não, no último episódio já houve um espumante. Eu ia dizer que era o nosso primeiro. Manuel, o que é isto de Pet Nat? É um espumante? Primeiro, o que é isto? Primeiro, perceber o que é Pet Nat. Pet Nat é a abreviatura de Pétillant Naturel. Okay? Pétillant é uma palavra francesa que significa espumoso ou algo que tem espuma, que é pétillant. Okay? Os franceses têm vários tipos: pétillant, mousseux, crémeux, cramin. Ou seja, e o pétillant natural significa que é um produto que tem uma produção de gás, pétillant, de forma natural. E porquê de forma natural? Porque usa um método o mais próximo possível do vinho, vamos chamar de vinificação natural, ou seja, porque o espumante, só para dar uma ideia, o espumante, como nós conhecemos, é o champanhe. Champanhe só pode chamar champanhe ou vinho espumoso, vamos chamar assim, da região de Champagne em França. Uhum. E mesmo dentro de França há vários outros termos para designar produtos feitos pelo mesmo método. Okay? Mas o espumante que nós conhecemos tem uma diferença técnica que nós dizemos que é um vinho feito tem o gás
produzido através de uma segunda fermentação em garrafa. Este não, este gás é obtido pela primeira fermentação. Desde logo, é interessante explicar uma coisa que é básica no mundo do vinho, para percebermos um pouco a razão de ser, ou como é que surge o pétillant, ou seja, o gás no vinho. O sumo de uva, que é o mosto, quando pegamos nas uvas, esmagamos, fica um sumo, chama-se mosto, ainda não é vinho. Vinho, tecnicamente, e por lei, terá que ter, se não me engano, 7,5% a 8% de álcool. Não sei se vou cometer uma declaração técnica ligeiramente errónea, mas tem que ter já um certo teor alcoólico para ser denominado como vinho. Okay? Mas esse sumo, o mosto, tem açúcar, que é esmagamento da fruta, neste caso da uva, e esse açúcar, em todos os componentes, mas vamos só ter-nos aqui no açúcar, ao fermentar, ou seja, submetido à ação das leveduras que consomem esse açúcar, transformam-no em álcool, e uma reação que acontece ao mesmo tempo é a produção de dióxido de carbono. Por isso, é o gás. Ou seja, pois é que quem já fez vinho ou quem já viu fazer vinho vê que o lagar ou o espaço onde está a decorrer a fermentação está cheio de um borbulhar intenso. O vinho, se diz, o vinho está a ferver. Ok? Bom, basicamente, o que se faz num pétillant naturel é recolher, deixar que algum desse gás natural dessa fermentação não se mantenha. Ok? Daí, e depois o produtor tem a sua opção se tapa a garrafa mais cedo ou mais tarde e vai ficar com uma determinada pressão de gás. O espumante deixa-se que essa fermentação vá até ao fim, ou seja, o vinho perde totalmente o gás. Okay? Os franceses chamam de vin tranquilo, o vinho tranquilo, o vinho fica tranquilo, um vinho normal. Okay? E depois, esse vinho, feito pelo método tradicional, é colocado dentro de uma garrafa e adiciona-se dois ingredientes para voltar a produzir dióxido de carbono, mas já dentro da garrafa. Okay. Que são o quê? Açúcar e leveduras. E tapa-se essa garrafa, também com uma carica, e que essas leveduras começam a consumir o açúcar, libertam dióxido de carbono, só que esse dióxido de carbono não tem por onde escapar e fica dentro da garrafa. Esse é este processo que acabei de descrever de forma muito simples, é aquilo que nós chamamos de espumante, a técnica do espumante, o pétillant natural, o pétnat. O gás que tem presente provém da primeira fermentação. Ok? Manuel. Sim. Já posso interromper ou ainda querias terminar uma ideia? Podes. Agora, só para terminar uma ideia, isto é interessante até, estamos a falar de um processo que foi identificado muito antes do champanhe existir. O champanhe como conhecemos. É que esta moda nova, supostamente nova, dos pétnats é mais antiga do que o próprio champanhe, é isso? Este é um processo, a chamar que é um processo que foi, digamos, percebido e, vamos chamar, relativamente dominado tecnicamente, não totalmente, já no século XVII. Okay? Quando as principais casas de champanhe, as mais antigas, estão ali dos inícios meados do século XVIII, esta técnica já existia. E em França, por exemplo, existem 3 denominações específicas para esta técnica. E uma delas, que eles chamam método ancestral. Ou seja, para reproduzir realmente a antiguidade deste método de produção. É impressão minha ou os pétnats surgiram mais ligados a estes produtores mais naturais, ligados mais a uma cultura mais genuína, sem grande intervenção? No caso até de afros,
estamos a provar, ele até é mais radical, usa uma agricultura biodinâmica, além de biológica, também este método biodinâmico. É assim que eles têm renascido, não é? Nesses produtores. Bom, há um conjunto de conceitos de palavras que eu, pronto, vou deixar passar, a questão do genuíno, essas coisas. Vamos fazer essa altura. Pronto, vou deixar passar. Olha, e copo para este vinho? Qual é o copo indicado? Olha, há vários tipos de copos. Eu gosto muito deste. Este é um flute de espumante um pouco mais aberto, ok? Ele permite cheirar, não é? Esse é um flute, mas é um flute largo que permite cheirar. Já é permite que a bolha se mantenha de alguma forma. E se o espumante, tal como a cerveja, estiver fresco, o gás prevalece bastante tempo. Normalmente, o pet nat tem uma pressão, por norma, um bocadinho menos gás que o champanhe ou o espumante, okay? Que tem a segunda fermentação. Eu também gosto muito deste copo, que é o clássico de espumante, mas, sobretudo, uso para aqueles momentos em que estou no convívio, estou mais interessado na conversa e na ação social que estiver a decorrer do que prestar muita atenção ao produto. Claro. E eu tomo através daquele copo com alguma informalidade, porque ele mantém a temperatura um bocadinho mais tempo, mantém também o gás um bocadinho mais tempo e pronto, é fácil manuseio. Por outro lado, quando tenho um espumante pode ser um pet nat também com bastante interesse em termos de compostos aromáticos ou de alguma performance que requer alguma atenção, eu uso um copo típico para vinho branco, tal como vocês estão a usar, porque permite... Eu estou a usar o copo certo, Manuel, porque eu estava com medo que me fosse dizer que o meu copo não é indicado. Eu estou aqui a falar de 3 tipos de copos, que são todos indicados e, sobretudo, hoje em dia há um grande refinamento a nível do uso dos copos. Existe uma variedade de copos já adaptados para vários tipos de produtos e eu, por defeito profissional, por ser escansão, que sempre lidei com momentos de consumo, ajudar o cliente que estava no restaurante a usufruir daquele momento e a desfrutar, há copos que podem ajudar a que cada momento tenha uma certa personalidade. Uhum. Okay? Por isso é que eu referi, este copo é o meio termo, que é aquele copo que me permite desfrutar do aroma, mostra-me algum corpo do vinho. O outro é um mais fechado, permite-me sobretudo estar em momentos de descontração, onde o vinho está ali a acompanhar o momento. Okay. E este aqui, quando o produto tem alguns elementos mais ricos, tem mais pormenores, e eu quero percebê-los, então uso um copo que eu chamo mais exigente, tal como o vosso é. Mais exigente porquê? Porque ao ter maior superfície de diâmetro, há maior volatilização dos aromas e que é nessa volatilização dos aromas que estão um conjunto de informações que por vezes me interessa. Exatamente. Ok, vamos então a este vinho que hoje trazemos. É um vinho de uma variedade de uva. Olha, não me esqueci da palavra, viste, Manuel? Eu sabia casta, sabia uva, variedade. De uma variedade de uva que tivemos no último episódio, no vinho do João. Que o vinho do João era um blend de... Alvarinho e Loureiro. Alvarinho e Loureiro. Aqui não, aqui temos um loureiro da região dos vinhos verdes, mas do Lima. É um vinho monocasta, só de loureiro. É produzido pela Afros Wine, que tem vinhas em Arcos de Alvês e em Ponte Lima. Daqui a pouco temos uma surpresa, mas diz-nos, Manuel, o que é que tens assim a dizer um bocadinho sobre este vinho? Daqui a pouco já vamos também ao sabor, à maneira como harmonizamos, mas quer-nos dizer alguma coisa sobre este vinho antes de arrancarmos para aí? Bom, o Loureiro, como falei no episódio passado, o Loureiro hoje é a casta branca mais plantada na região dos vinhos verdes.
Mas o seu solar de eleição tradicional é esta sub-região do Lima. Compreende ali, um pouco Punta Barca, Valdevez, Ponte Lima, e é uma uva que tem, quando se for provar Loureiro, há 2 pontos essenciais que vão encontrar em qualquer vinho que tenha, ou, sobretudo seja monocasto, ou seja, o vinho de uma só variedade, de uma só uva, neste caso, ou uma só variedade, como disse o Artur, neste caso, Loureiro. O Loureiro normalmente é uma uva com uma boa intensidade aromática e outra grande particularidade é uma uva com uma belíssima acidez natural, que confere aquela sensação que chamamos frescura. Okay? Depois, este é um vinho muito jovem, é da Vindima 2020, a última que terminou, ou seja, um vinho quase um vinho do ano. Por norma, também depende da data da vindima e um pouco das condições do ano ou aquilo que o produtor pretende. Este é um vinho que, e isto é muito típico, é ótimo para este tipo de produto, que é um produto com relativamente baixo teor alcoólico, são 11% de teor alcoólico, que se queremos um produto como um espumante ou um pet nat que seja refrescante, seja jovial, seja divertido, também não convém que seja um produto que tenha um teor alcoólico muito elevado. Aqui perde essa função. Aqui valorizamos essa frescura, essa fruta, não é? Sim, a ideia é aqui valorizar um pouco esse lado refrescante que o vinho tem. Os vinhos, tirando um vinho deste produtor, do Afros, que para mim é o único vinho que tem assim, um lado mais exuberante do Loureiro, que realmente faz jus àquela, digamos, um atributo que é típico do Loureiro, que é uma grande intensidade aromática. A maioria deles tem alguma sobriedade, não são tão exuberantes. E este é o caso. Não é um vinho que tem aqueles compostos aromáticos muito intensos, é intenso, mas num plano moderado. Isto pode ser interessante para dominar isto ou começar a controlar ou nivelar níveis de intensidade, é pensar um vinho que é muito exuberante, outro que é médio e outro que é pouco. A maioria das castas em Portugal, são médio para menos. Ou seja, não são muito exuberantes. Temos o Loureiro, que pode ser médio mais, temos o Moscatel, que é uma uva das mais aromáticas que existe a nível mundial, e dependendo de uma outra temos o Fernão Pires, por exemplo, que pode ser muito aromático também. Mas a maioria das castas portuguesas não são muito exuberantes. Okay? E este é um Loureiro que eu digo sóbrio, contido, tem os aromas de intensidade média, muito fresco, como este produto tem que ser. E realmente na boca que ele é leve, refrescante, a bolha é muito fina na boca. Se puserem ao pôr o vinho na boca, ele tem uma cremosidade, nós chamamos uma mousse, que significa que há aqui um perfeito domínio técnico da maneira de fazer o vinho. Olha, que estás a falar da parte técnica e é curioso, porque temos um comentário aqui do Humberto Ferreira que diz que o Tiago Sampaio, da Folias de Baco, é um dos grandes impulsionadores em Portugal com os seus uivo. E tenho uma coisa a acrescentar ao Humberto Ferreira, é que eu tenho quase certeza, e daqui a pouco vamos confirmar, é que o Tiago Sampaio também é um enólogo consultor da Afros e deste vinho. Se me dão licença, hoje também temos uma surpresa. Nós vamos deixar entrar, e quase que merecia uma salva de palmas, porque é com muito prazer que recebemos aqui no Nacional 2 Podcast o responsável, o fundador pela Afros Wine. Trata-se de Vasco Croft. Vamos dar um olá ao Vasco. Olá, Vasco. Bem-vindo ao Nacional 2 com copo na mão. O Vasco está em mute, tem que retirar o unmute. Ok, já está, Vasco. Okay, já está. Olá, Vasco. Olá, Vasco, boa noite. Viva, boa noite. Isto é impressionante
tenho a sensação onde houverem 2 ou 3 pessoas a provar vinhos e a conversar, o Manuel Moreira está lá. Incansável e omnipresente. E muito bem. E sobretudo com um copo na mão. Sempre. Eu acho que das primeiras pessoas que eu lembro-me de ter para aí em 2007 ter ido ao restaurante Sem Maneiras apresentar-lhes justamente o primeiro espumante que eu fiz, o método clássico, com o chefe Lubomir Stanisic, com quem trabalhavas na altura. Eu lembro-me teres aparecido e teres dado a provar um vinho de uma região qualquer de Espanha. Um vinho muito, muito, muito alcalino, muito calcário. Obviamente já não te lembras, mas eu lembro-me que estava a dar os primeiros passos como produtor e foi assim ali uma luz, o mundo que se abriu com essa experiência que me deste e continuam sempre todas as provas em que tu apareces, aquelas provas, não é, com muita gente. E os produtores todos, as malta ali atrás de umas garrafas, a repetir sempre as mesmas coisas, e entretanto aparece o Manel Moreira, isto, aquilo e aquilo, salva a situação, porque trazes sempre uma maneira completamente fresca, original, de abertura para a percepção. Sabe que nós tratamos aqui o Manuel por professor. Não é caso, portanto. Eu lembro perfeitamente dessa visita ao Sem Maneiras, foi exatamente em 2007. É a memória que eu tenho da primeira vez que estive com o Vasco, foi realmente nessa altura. Neste momento só não me recordo do vinho espanhol que eu tenho a provar. Mas pronto. Mas lembro perfeitamente da ocasião. O cara, a primeira questão, se me dão licença. Antes de mais, dizer que o Vasco é a pessoa por trás da Afrowine. É uma marca que nasceu há quanto tempo, Vasco? Ele nasceu há 16 anos. 2004, mais precisamente. 2004. Ok. Entretanto, é um produtor aqui instalado no Val do Lima e que tem explorado esta casta loureiro nas suas variadas formas, em vinhos tranquilos, em vinhos espumantes. Como é que nasceu este Pet Nat? Há quanto tempo é que começou a produzir este Pet Nat? Olha, o Pet Nat começou em 2015. Eu tinha a ideia que este Pet Nat foi feito um bocadinho a pedido para mercados internacionais. É uma ideia errada minha ou faz algum sentido? Não, é a ideia errada. Quer dizer, nunca me foi pedido um Pet Nat. O que aconteceu foi que eu sempre vi desde o início do projeto, sempre tive a intuição de que Loureiro, ou esta região de vinhos verdes, por alta acidez, não é? Baixo álcool, castas aromáticas, seria uma ótima região para fazer espumantes. E por isso comecei logo. E, curiosamente, esta é uma região em que é obrigatório para fazeres vinho verde, espumante, usar o método clássico. Senão não pode ser classificado como vinho verde. De maneira que eu comecei, pronto, é um método clássico, começamos com o método clássico e entretanto, fui-me apercebendo realmente em feiras internacionais desse vinho que chamavam Pet Nats, que eram vinhos normalmente feitos por pequenos produtores, muito despretensiosos, mas muito vinhos de terroir, percebes? Assim, quase vinhos de lavrador, em pequenas edições. E cada vez me fui entusiasmando mais com a leveza
Por um lado, a frescura, por outro, não é? A tradução dos terroirs e dos produtores que o faziam, e uma enorme amabilidade para conversar com comida, percebes? E uma bolha, uma mousse muito, muito gentil, muito integrada. E pouco a pouco foi nascendo este desejo de começar. Eu tive vários anos a pensar em fazer isto. Agora, cá em Portugal não havia esta mestria, não havia esta tradição, não é? Eu comecei a fazer isto, foi muito curioso, na altura trabalhava com os enólogos mais experientes e mais conhecedores de espumantes, que é o José Carvalheira da Bairrada, e foi muito interessante porque ele sabia o princípio do que é, não é? Fazer espumante de uma fermentação só, mas nunca tinha experimentado. Então nós fomos acompanhando, através de muitas conversas, a abordagem, não é, de alguém que é profundo conhecedor do que é o processo do vinho, as abordagens dele relativamente a fazer um pet nat pela primeira vez, sem nenhuma experiência, não é? Portanto, do ground zero. E fomos, pronto, foi um processo de ir fazendo ensaios, não é? Experimentação, erro, e depois foi um processo que fomos melhorando ao longo do tempo, e que sofreu, pronto, entrou num processo de maturidade, eu acho, com o aporte do Tiago Sampaio, justamente porque já se falou, que começou, curiosamente, a fazer pet nat no mesmo ano que nós, sem sabermos um do outro. E acho que fomos nós a começar, acho que uma cooperativa nos Açores que começou também exatamente nesse mesmo ano, portanto é uma coisa que tem a ver com o espírito do tempo. Para mim fez todo o sentido fazer o pet nat, porque é um espumante onde não acrescentas nada. Portanto, mantens o total respeito pela integridade da uva e pela integridade do terroir, não é? Não acrescentas nada, não modificas nada no que a uva já tem como potencial inicial. O açúcar que lá está, o gás, as leveduras, está tudo na uva. Enquanto no método clássico, não é? Acrescentas leveduras, acrescentas açúcar. Portanto, tu mexes na integridade original da uva, o que compreendes muito bem na região de Champagne, que é uma região onde é muito difícil fazer vinhos, onde o processo de espumantização foi criado, não é, para responder à matéria-prima que eles têm, que acho que é incrivelmente ácida e amarga, e portanto, o processo de espumantização permitiu criar um novo produto. Vasco, eu tinha uma outra questão para lhe colocar, que era, a Afros tem a marca bem patente em todos os vinhos. Aqui, a marca Afros praticamente não aparece só Faunus. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Olha, a Faunus apareceu numa altura em que portanto, a gama clássica dos vinhos, tanto vários perfis de loureiro como vários perfis de vinhão estavam estabelecidos, e resolvemos entrar numa nova onda de vinhos mais radicalmente artesanais. Surgiu inicialmente a ideia desta marca com os vinhos de ânfora, não é? Que começámos a fazer também em 2015, em que são vinhos
longo tempo de maceração e onde não usamos nenhum tipo de equipamento elétrico. Portanto, não há bombas elétricas, não há filtração, as uvas são desengaçadas à mão e foi criada esta nova marca e também a imagem, não é, de rótulo e garrafa, para diferenciar que, ok, é a mesma, é o mesmo, vem do mesmo lugar, mas o estilo é diferente. E o Petnat, para diferenciar da linha clássica de espumantes que nós temos, porque este é um espumante sem dúvida mais artesanal em todo o processo, não é? E mais delicado. Portanto, achámos que fazia sentido ter tanto o Petnat como os vinhos de ânfora debaixo desta nova marca. Agora, antes de ir ao Manuel Moreira, eu vou ali ao João Coutinho. O Vasco disse-me que este vinho nasceu em 2015. Eu tenho uma curiosidade aqui para partilhar. É que o João Coutinho conhece todas as colheitas deste vinho. À custa do Arthur Azevedo. Mas ele conhece as colheitas todas, só não conhecia este, como nós também não conhecíamos. Essa era difícil conhecer se não fosse agora, não é? Mas de facto... E de todos, se calhar o mais fã deste vinho é o João, porque ele gosta realmente deste vinho. Verdade, João? Não sou só eu, porque aqui em casa tem que haver duas pessoas a gostar, e eu acho que quem está aqui ao meu lado gosta mais do que eu, e normalmente é ela que avalia mais as coisas, no sentido de ser um vinho que efetivamente lhe cai bem. E este sempre foi um vinho que lhe caiu bem, e eu que gosto de um vinho mais gasificado, este aqui de facto, e como me foi vendido pelo Arthur, de forma de um produto extremamente natural ou extremamente, não sei qual é o termo que nós devemos usar aqui, vinho mais biológico, sempre me agradou bastante, e nesse sentido eu acho que eu não faço a mínima ideia quantas garrafas já comprei deste Faunus, mas de facto acho que os devo ter bebido todo desde o início. Acho um vinho fantástico e acho que costumo ter sempre aqui uma garrafa, não tinha, portanto está aqui pronta para ser devorada até ao fim. Não vou fazer aquilo que nós dissemos no Nacional 2, que era beber a garrafa toda derrajada durante o episódio, mas acho que não vai durar muito mais do que isso. Agora vamos a uma pergunta para o Manuel. Manuel, agora as perguntas sérias, já valer, tem que ser para o Manuel. A que é que sabe este vinho? Antes de lá ir, eu gostava só de complementar algo muito interessante que o Vasco disse, que é o pessoal de champanhe. Hoje há o Petnat veio também, vamos já sensibilizar, e tem aparecido nos últimos anos uma revolução, uma discussão na região de Champagne, precisamente os pequenos, a chamar, produtores independentes versus as grandes casas, as grandes maisons, como eles falam lá. E precisamente porque realmente tradicionalmente o champanhe tem, pelo método clássico, tem uma forte intervenção a partir da segunda fermentação em garrafa, e depois outro passo mais à frente, que é o chamado licor de expedição, mas isso depois fica para outro episódio, onde, digamos, fica longe, bastante longe do que é o ponto de partida em termos do vinho. Mas tem surgido nos últimos anos uma discussão muito interessante dos vignerons, produtores de champanhe independentes, mais pequenos, e que usam uma filosofia no mundo do champanhe muito mais próxima do Petnat, para precisamente mostrar o mais fiel possível a origem das uvas e os sítios de onde essas uvas vêm. Quando, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uma Chandon normal, que toda a gente conhece, é um blend de 70, 80 vinhos,
ok? E misturam vinhos de mais jovens com vinhos mais reserva, e assim para aquilo ficar sempre muito homogéneo, como um JB, como um catiçaco, ou seja, em qualquer momento que se beba uma Chandon, ele tem que estar sempre igual, ok? Pronto. O que é típico destas marcas de produtos, seja eles vinho ou outra coisa qualquer, de grande escala. Mas é interessante que acredito que o Petnat tenha aqui espicaçado um bocadinho também alguns produtores digamos, de champanhe, sobretudo os mais pequenos, a procurar. Até outro detalhe, que é alguns deles a trabalharem com uma pressão de gás mais baixa, não tão alta. Okay? Para ainda ficar mais próximo digamos, da origem, do ponto de partida. Achei interessante dar este comentário porque realmente, como o Vasco disse, a segunda fermentação altera bastante, digamos, o ponto de partida até o ponto de chegada, mas aqui já há gente que no meio tenta que não haja essa alteração tão radical, vamos chamar assim. E tu perguntaste-me o que é. Perguntei-te o que é que sabias de vinho e se quiseres também já podes ir a como é que as pessoas podem combinar com comida, como é que podem harmonizar. Olha, este vinho cheira muito a novo, vamos chamar assim. Está muito próximo daquilo que nós chamamos de os aromas primários. O que é que são os aromas primários? São os aromas de base da uva. Okay? Tem aqui um lado com alguma... Eu não acho muito intenso. É um vinho que está ali moderado. Muitas notas de fruta... o verde não é depreciativo, faz lembrar um bocadinho uma maçã, uma ameixa verde, uma rainha Cláudia. Tem aqui umas notas muito típicas de folhagem, por causa da cássia, folha de laranjeira, às vezes um bocadinho de citronela, que é algumas notas também típicas do loureiro apanhado, não muito maduro, que eu gosto bastante. Tem este lado muito jovial. E na boca tem umas coisas que eu gosto muito, que é a mousse, ou seja, a textura na boca é fantástica. A gente põe o vinho na boca, ele é macio, é cremoso, cria uma certa resistência na textura, ou seja, não é aquele gás tipo um refrigerante que nos enche a boca e o faz ficar quase com um fole, não é? E depois tem a acidez bem presente, boa, porque há vinhos que têm uma acidez muito alta que não é assim tão agradável. E este é um vinho que tem uma acidez elevada, mas é saborosa. E uma boa dica é quando a gente, às vezes para qualificar a qualidade da acidez e não só o nível, a quantidade, é quando a gente põe o vinho na boca, a acidez está lá, nos faz salivar, tem aquele sabor quase de limão, muito agradável, desfaz e de repente queremos beber outro copo. Porque há aquela acidez que é tão incisiva, tão amarga, às vezes um pouco não tão equilibrada e que parece que mentalmente já vamos com sacrifício a beber o segundo golo. Não é o caso aqui. Olha, em termos eu acho que um vinho, os espumantes por natureza, Petnat ou com segunda fermentação, por natureza, são dos produtos mais versáteis que existe no que diz respeito a momentos de consumo e a ligarem-se à mesa. Este é um vinho ótimo para se beber sozinho, numa tertúlia, numa recepção de amigos, que estão à espera de que toda a gente chegue. Pode ser, como a gente diz na restauração, o welcome drink, pode ser o vinho de boas-vindas. E é aquele vinho que se espera que os outros cheguem muito tarde. Exatamente. Por outro lado, também convém ter um certo aprovisionamento, que caso isso aconteça. Tem uma coisa curiosa, este vinho, nessa recepção que falas, eu concordo inteiramente, é um vinho bastante consensual para quem está habituado a beber vinho, quem não está, para senhoras, não é? Para senhores. Toda a gente. É isso. Uma coisa que eu não comentei, o vinho parece-me bastante seco. Tem um teor de açúcar residual muito baixo, o que eu estava à espera de algo mais qualquer coisinha, mas parece-me bastante baixo e gostei imenso pelo facto de há aqui um lado mais típico do loureiro e também o que é o registro que eu tenho dos vinhos do Afros, a chamar assim. Em termos de harmonização, eu até fiz uma lista, que eu acho o vinho tão versátil.
Olha, eu vi que no site do Arthur está lá sushi, sashimi, essas coisas todas, como ponto de base. Mas eu vi coisas muito mais, vou chamar mais easy, daquelas que se pode fazer em casa. Estou-me a lembrar de uma muito portuguesa e salada de polvo. Até se pode pôr um bocadinho aquela massa de pimentão que funciona perfeitamente, porque, por exemplo, o polvo cozido no ponto, às vezes com um bocadinho de cebola, ou um toquezinho de grão, ou assim, tem um lado crocante e refrescante, um vinagre de vinho verde, por exemplo, que até brinca com esta textura também ligeiramente crocante do vinho, em termos do gás e da acidez. Há vezes umas migas com um bocadinho de marisco, ou uma coisa muito básica, mesmo a fazer o acolhimento, o welcome drink para os amigos, um bom patê com uma tostinha, fica impecável. Isto vai bem com alguns pratos também lembrei-me de uma coisa menos habitual, mas que eu adoro e que isto deve funcionar perfeitamente, que é uma salada de coelho, ou quase um escabeche de coelho, um escabeche muito suave, às vezes aquele estilo mais algarvia, que é muito agradável também acompanhar com isto. Peixes panados, uma pescada panada, ou quem quiser fazer e vir um delivery mais confortável, uns nuggets de frango, ele funciona perfeitamente, com um bocadinho de uma maionese, com um bocadinho de alcaparras ou com os cornichons, fica espetacular. Um entrecosto na brasa, aqueles entrecostos cortados fininhos na grelha, ali com aquela gordurinha do toucinho a crepitar e que apela ali um bocadinho, fica ótimo com este, porque ele tem aveludado, tem o gás e tem uma boa acidez. O espumante tem esta versatilidade. Porquê? Porque tão depressa se liga com o lado fresco, por exemplo, uma maresia de uma ostra, que é um sabor potente, ok? Tão depressa pode equilibrar e dar um bocadinho de balanço a um prato que tenha um bocadinho mais de gordura. Ok? Ou seja, é um produto bastante versátil. Lembrei-me também de uma coisa também bastante informal, um kebab, uma espetada de carnes com frutas, ou com pimentos, ou com um bocadinho de ananás, o que quer que se coloque. Uma salada, uma coisa mais vegetariana, tipo uma salada de quinoa, com espargos, com ovo. Por exemplo, o João estava à espera dessas dicas vegetarianas. Não, okay. Há imensas. Aliás, provavelmente, não? Sim, podes fazer até uma pizza vegetariana. Sim, perfeito. Sim. Ok? Podes pôr um pouco de mussarela, podes pôr um seitan, um carambolzinho de alguns legumes, por exemplo. Ou seja, é muito para mostrar que eu acho que há velocidades. Quanto à comida, estamos esclarecidos. Ou seja, dá com tudo, de facto, não é? Não, com tudo não dá. Se pusesse aqui um estofado, uma coisa com muito molho, uma coisa potente, não vai lá. Se puser aqui um chuletón, ou um costeletão, ou carne maturada, até pode ser uma peça, carne maturada cortada fininha, como se fosse um sashimi, até podia ser, porque essas carnes têm uma grande suculência na boca, a gente põe na boca aquilo, produz saliva, muita força de sabor, e o vinho tem alguma delicadeza, e se calhar podia-se perder. Mas se calhar, se cortarmos em cubinhos ou pedaços mais pequeninos, já conseguimos apanhar uma melhor relação entre o prato e a iguaria e o produto, e o pet nat. Outro comentário. Nós estamos aqui deliciados de te ouvir, ainda que parte dessas comidas eu gosto mais de ver os outros comer, mas hoje fizemos verdadeira prova. No primeiro episódio a gente cortou um bocadinho, mas desta vez dissemos algo que sabia e o que é que as pessoas podiam fazer com o vinho. Vasco, partilha das opiniões aqui do Manuel, que este vinho vai bem com estas comidas todas? Sim. Há uma coisa que é
Manel só falou em loureiro. Este vinho é feito com 70% de loureiro, 30% de arinto. Ok. Tinhas falado aí em maçãs verdes e lima. Eu acho que essas notas, se calhar, vêm do lado do arinto. Que é uma das castas melhoradoras, não é? Para muitos vinhos em todo o país, na região do vinho verde. Uma combinação típica é loureiro, trajadura, arinto. Eu achei que para fazer espumante, arinto era o que se precisava, não tanta coisa, não é, mais texturosa e gordurosa da trajadura. Estas notas de lima, e é uma casta fantástica para espumante. Que eu plantei justamente para fazer o Pet Nat. Vasco, obrigado por esta presença. Eu não sei se vai já João, despachar. queres dizer uma coisa? Eu não sei se a pergunta é mais... Eu sou aquele que faz as perguntas de quem não percebe muito destas coisas. Mas se calhar é uma pergunta que tem lógica. Como é que eu guardo este vinho para que ele, da próxima vez que eu pegar nele, porque não o vou beber todo hoje, por muito que gostasse de o fazer, como é que eu devo preservar este vinho para a próxima vez que quiser acabar a garrafa? Olha, se não demorares muito, já me aconteceu muitas vezes deixar este vinho de um dia para o outro e estar com gás perfeitamente ótimo para o beber, se o beberes amanhã, não é? Uhum. Ou seja, mas guardá-lo com daquelas rolhas, não sei se chamam assim, se é herméticas, aquelas que tiram o ar da garrafa, ou pura e simplesmente meter a garrafa no frigorífico? Qual é a forma que... Às vezes ponho no frigorífico tapado com aquilo que tiver à mão. Se tiveres essas rolhas, funciona. Não deteriora o vinho, certo? Aqui o Caneco está a perguntar uma coisa que eu sou da zona da Bairrada e que lá sempre me disseram, uma colherzinha ou um garfo ou uma colher em cima da parte de cima que é suficiente para o gás não sair. Isso é verdade ou é mentira? Não sei. Não, do meu conhecimento não é. Porque, mas na Bairrada é isso que se vende. Sim, está bem. Sabes que o mundo do vinho é um mundo muito fértil em mitos, e diz que disse, e essas coisas, às vezes na conservação. Olha, eu como sugestão, propunha duas ou três soluções. Uma, realmente, é fundamental. Eu estou como o Vasco, o gás, ao pôr o vinho na boca, ele tem um gás tão compacto, tão delicado, que claramente num dia ou dois, ele no frio, sempre no frio, para ele manter este lado, para se manter integrado, ele vai se preservar, não vai desaparecer. Okay? Às vezes há uns espumantes que têm o espumoso, que são com qualidade e um gás injetado, que basta estar aberto um par de horas e esse gás praticamente desaparece. O vinho fica choco, ok? E a integração que esta bolha tem, para mim, com alguma experiência, que eu faço assim, muitos testes desses de conservação em casa, desafio muitos vinhos. Tenho aqui vinhos abertos com 3 meses abertos, onde eu tenho ali quase 60 garrafas abertas de trabalho, outras que eu compro. Tem mostrado mais eficácia. Pronto, mas o que me interessa mais é, naquele caso desses vinhos, é ver a capacidade de resistência deles, que eu não tenho 60 rolhas técnicas, ponho a rolha normal e vou, até por uma questão de perceber a resistência dos vinhos, para perceber um pouco a capacidade de resistência que eles têm, até para a questão do vinho a copo, para o serviço de restaurantes e tudo. Outra solução aqui é, em vez de usar a rolha de vácuo, eventualmente há umas rolhas que injetam gás, porque o vácuo, de certa forma, vai ser mais contraproducente, ok? Ou ter uma rolha
ou ter uma rolha que vede muito bem, há umas rolhas específicas para garrafas de espumante, que vedam muito bem, okay? Tem uma espécie de uma borracha e por fora tem um aplique que as veda muito bem e mantém no frio, que aguenta perfeitamente. Manuel, já continuamos. Vamos aqui despedir do Vasco, o tempo já está... Arthur, desculpa lá, pá. A conversa está agradável, mas estamos já no minuto 50. Diz rapidamente, João. Rapidamente, porque nós temos aqui um espectador diretamente do Canadá e nós, apesar de sabermos que em Portugal podemos comprar os vinhos da Afros na Virgo Wines, eu perguntava ao Ron, ao Vasco, como é que o Ron consegue encontrar esta garrafa no Canadá? Está lá disponível ou não? Olha, pelo menos os outros. Que funciona como monopólio. Ok. Portanto, eu vendo para importadores para 3 ou 4 estados no Canadá. Ok. Eles vendem diretamente à restauração. Ok. Então vai ser difícil para ele. Porque as lojas são todas do monopólio do Estado. Okay. E é muito complicado obter listagens oficiais do monopólio. Então eu vou preparar uma garrafa para o Ron quando vier visitar cá Portugal, provavelmente não este ano por causa da pandemia, mas para o ano virá certamente e terá uma garrafinha à espera, porque temos aqui uma assistência diretamente do outro lado do oceano. Então vamos colocar a última questão ao Vasco. Vou já aproveitar para lhe agradecer a sua presença. É sempre convidado é sempre muito bem-vindo aqui ao podcast. A última pergunta que tenho é, além do Canadá, em que países é que a Afros está presente? Ou vende? Tem os vinhos disponíveis? São países, nesta altura são 20 e tal países. Europa? Toda, há Estados Unidos, Canadá e Brasil. Depois na Ásia tens Japão, Tailândia, Singapura e Taiwan. Na Europa temos o quê? Espanha, França, todos os países nórdicos, Espanha, Suíça, Bélgica, Holanda, Rússia. Temos também na Austrália. Boa. Vasco, muito obrigado. Vamos agora despedir agora do Vasco. Vamos apresentar o vinho da próxima semana agora. Até breve, Vasco. Obrigado. Um abraço, prazer em conhecer. Até breve, Vasco. Obrigado. Vamos então ao vinho da próxima semana. Temos provado brancos, temos provado espumantes e agora para a semana vamos para um... não é este, desculpem. Vinho do próximo episódio, que é um vinho tinto. Vamos provar o vinho tinto Quinta d'Arco Só Bastardo. Vai ser o nosso primeiro vinho tinto, um monocasta. Muito solicitado, porque já havia gente a reclamar que só havia, tudo bem que só vamos na segunda edição, mas de qualquer forma já havia malta, sobretudo do Nacional 2, que é mais dado a tintos e que já estavam a dizer, não há um tinto, sim, pronto, ok, terceiro episódio e lá vai estar. Eu acho que as pessoas, com o tempo, quem nos acompanhar vai ver que os brancos têm grande potencial e têm também muito interesse. Não é verdade, Manuel? Que eu mudei a minha opinião. Eu inicialmente gostava mais de tinto e agora não sei porquê. Não sei, provavelmente porque tenho provado bons brancos, estou um bocadinho inclinado para o outro lado. Portanto, eu neste momento estou meio-meio. Não, Portugal tem uma apetência que estava um pouco camuflada ou tapada por uma preferência pelos vinhos tintos, e nos últimos anos, nos últimos 20 anos, pelo menos, a produção, o setor de produção tem mostrado que também temos vinhos brancos de altíssima qualidade. E, felizmente, cada vez estão a entrar mais também pelas preferências dos consumidores. Sim. Sugestão de alguns seguidores. Temos uma novidade. Nós comprometemos com este podcast, sempre que aprovar um vinho, e anunciar o vinho do próximo episódio. Mas tive alguém que me disse que assim, e se tivesses uma caixa, que tivesses os vinhos dos episódios todos? Já não faria falta pagar aportes, porque só um vinho vai pagar aportes.
os portos são gratuitos acima de 20 euros. O vinho do próximo episódio custa 9,5 €, ou seja, a pessoa vai pagar portos. Então, nós, claro, fizemos algo que eu acho que é engraçado e que já existe noutros países e até creio que é em Portugal, que é uma caixa mistério. Quem quiser comprar os vinhos, todos os vinhos do próximo mês, já está disponível na Virwines, os vinhos do mês de março, ou seja, do próximo episódio, e março tem 3 segunda-feiras, são 3 vinhos, já estão lá disponíveis. Fantástico. Temos a nossa caixa mistério, que está disponível em www.virwines.com. Não esquecendo que temos um cupom de desconto. Utilizem. São simpáticos 10% de desconto em vinhos que não estejam já em promoção. Uhum. Tinha alguma coisa a dizer, Manuel? Não. Não sei se... Pareceu que estás aí a chamar. Okay. Não. Não sei se tem mais alguma coisa para comentar. Resta-me despedir. Se quiser saber mais sobre o Nacional 2 Podcast... Mas deixa-me só interromper-te. Okay. Nós temos que pedir aqui desculpa à nossa audiência, porque isto era previsivelmente um episódio de 30 minutos e já levamos 56. Julgo que não perdemos muita audiência à custa disso, mas se calhar dizer que das próximas vezes o limite é 30, mas não vamos parar se a conversa estiver boa. Portanto, para a próxima semana, se conseguirmos ter aqui um programa tão interessante como o 2, será um episódio de 1 hora e não de meia hora. Eu tenho-vos a dizer que para mim o episódio foi muito interessante. Já tinha sido o episódio 1 também, eu acho que já tinha corrido muito bem. E para mim custou-me a passar os 15 dias que nunca mais era o dia do podcast. Não sei se aconteceu mesmo convosco, comigo aconteceu. E já estou aqui em pulgas, só daqui a 15 dias, no dia 1, é que voltámos a ter podcast. Estás à vontade para marcar isto semana a semana, se o Manuel quiser. Eu aceito a possibilidade de provar bons vinhos e aprender um bocadinho mais sobre este mundo tão complexo, mas que pode ser tornado de uma forma muito simplista para quem quer beber e apreciar um bom vinho. Ponto final, parágrafo, sem grandes cerimónias. E agora mesmo, se quiser saber mais sobre o Nacional 2 Podcast, aconselho-vos a visitar o site nacional2podcast.pt, onde poderão encontrar mais informação sobre cada episódio, incluindo as várias notas, referências que fazemos durante a conversa. Partilha com os vossos amigos. Muito obrigado e até dia 1 de março. Até dia 1 de março. Um grande abraço. 1 de março. Obrigado. Um grande abraço a todos. Um abraço.